bem-vindos ao Surtadamente. Ao nosso podcast de saúde mental e bem-estar, que fala de forma leve, descontraída e com muito embasamento científico. Sempre, de uma forma mais gostosa, né, Flávia? Que a gente consiga entender tantas questões do nosso dia a dia. E hoje, a gente vai falar de um tema muito sério. Desastres naturais e saúde mental. A gente quer aproveitar essa tragédia que aconteceu e está acontecendo no Rio Grande do Sul. E a gente quer falar o quanto isso impacta na saúde mental quando uma tragédia acontece. Então roda a vinheta que a gente vai falar muito sobre isso hoje. Antes de nós começarmos esse episódio, a gente quer agradecer muito ao Espaço Saúde do Vale Sul Shopping, que tem uma coisa muito comum com a gente, né, Flávia? Ele apoia a saúde mental e isso é fundamental. De uma forma acessível que possa chegar a todas as pessoas. Então, muito obrigado, Vale Sul Shopping, por estar patrocinando cada episódio aqui do Surtadamente. E quem é você? Eu sou Paulo Siqueira, psicólogo. E eu sou Flávia Sano, psiquiatra. Estamos aqui então para a gente conversar sobre esse assunto, que tem muito a ver com transtorno de estresse pós-traumático, né, Flávia? Exatamente. O que seria isso, Flávia? Um transtorno de estresse pós-traumático. Então, as pessoas que passam por desastres naturais, isso se caracteriza um evento traumático, né? E um evento traumático, ele pode gerar vários transtornos. Um dos transtornos assim que é mais comum, né, de uma consequência, né, talvez mais comum, é o transtorno de estresse pós-traumático. Sim. Né? Mas também a pessoa pode desenvolver um estado de depressão, um estado de ansiedade, pode também ir para o lado do alcoolismo, da dependência química, né? Pode até ir para um suicídio, né? Porque trauma realmente é algo muito pesado na vida de alguém, né? Eventos traumáticos. Quando a gente pegou o Rio Grande do Sul como exemplo, mas assim, quando a gente fala de estresse pós-traumático, ele está referente a qualquer evento que pode causar trauma, dor emocional, física, social, perdas, né, de pessoas, então qualquer evento traumático. Exatamente. E assim, o que seria, né, a pergunta que você fez, transtorno de estresse pós-traumático? É um quadro que ocorre depois da pessoa ter vivido esse trauma e que ele tem quatro, que a gente fala, Paulo, quatro fundamentos, assim, quatro núcleos de sintomas. Que é a revivência intrusiva. O que seria a revivência intrusiva? Aquela pessoa que começa a ter flashbacks do acontecimento. Sonhos, né? Sonhos bem vívidos. Ela começa a ter memórias, assim, intrusivas. Eu percebia muito nos jornais, quando entrevistavam algumas pessoas, e elas sempre comentavam, né, no caso agora do Rio Grande do Sul, que a imagem da casa sendo levada, ou da água chegando, elas falavam assim, parece que aquela lembrança está viva. Sim, é isso, né? Sim, e ela é como se entrasse na cabeça da pessoa mesmo sem ela querer, Sim. Tá? Outro núcleo dos sintomas é a evitação. Então, tem pessoas que passam a evitar qualquer coisa relacionada a essa vivência traumática que ela teve. Então, por exemplo, no caso do pessoal lá, talvez assim, evitar qualquer tipo de água, evitar situações, uma chuva, evitar lugares, evitar pessoas que se relacionaram, né, a essa situação, evitar conversar sobre isso. Então, de alguma forma que se fuja, tá, do trauma. É quando a gente pega no nosso, não é do nosso dia a dia, né, mas fora da tragédia, às vezes uma pessoa sofreu um assalto, às vezes ela fica com medo, né, de passar naquele lugar, ou de ir a um lugar que lembra, ou até de sair na rua às vezes, né? Exatamente. Isso seria também nessa evitação. Sim, sim. E assim, um outro núcleo é a parte cognitiva e que a pessoa ela começa a ter o que é lapsos de memória? Apagões, começa a pensar de uma maneira muito negativa, a desconfiar de qualquer situação, ter muito medo, né, de qualquer coisa. Assim, em relação ao humor também, que seria o quarto núcleo, ficar assim muito negativa, muito explosiva, irritada, com emoções, às vezes assim, vamos pensar de uma outra forma que
culpa, que às vezes não tem nada a ver com uma situação, né, de um evento traumático, mas a pessoa se sente responsabilizada por isso. Isso acontece Então muito em são violência emoções. sexual, né? A mulher, por Exatamente. exemplo, quando ela sofre uma violência sexual, ela acaba se culpando muito, né? Será que eu deveria ter usado aquela roupa? Ou será que eu deveria ter feito aquela situação? Será que eu fui culpada? Mesmo ela tendo sido totalmente vítima, ela acaba se culpando, é muito comum. É. Emocionalmente também tem pessoas que ficam, que a gente chama de entorpecimento Sim. emocional, né? Então fica assim, como que eu posso dizer? Distanciada emocionalmente, entorpecida, né? E assim, parece que aquela pessoa se torna até uma outra pessoa, de tão diferente que ela possa ficar, assim, afetivamente distanciada. Acho que está dentro disso também, né? Tem aquele exemplo que é clássico, é, de ex-combatentes de guerra, né? Que quando escutavam um avião passando, depois da guerra, eles entravam debaixo da mesa ou se escondiam. Você já viu? Então, São relatos isso comuns, seria um né? outro núcleo também disso, que é a hiperexcitação. Uhum. Que na verdade a pessoa, ela fica, qualquer sinal que se assemelha a essa situação gera uma emoção muito forte, às vezes de explosão, às vezes de agressividade, de ataque de raiva, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, nesse exemplo, né, que a enchente, talvez assim, uma chuva um pouquinho mais forte, uma tempestade, a pessoa ter, né, uma explosão emocional, né, com esse medo, né, de se esconder. E assim, em relação à guerra, mais ainda, né, Sim. um assalto, Mas exemplo, reagir de uma maneira muito exagerada a uma situação que deveria ter uma reação mais amena, né? a gente pode perceber uma característica da pessoa realmente sair da realidade do que está acontecendo. Depois, por exemplo, às vezes a pessoa, por mais que ela passou pela questão aí da tragédia do Rio Grande do Sul, às vezes começa sereninho, coisa que às vezes é insignificante, né, no modo racional, mas ali pelo trauma ela acaba trazendo, né, às vezes uma crise para ela, né, mesmo qualquer Sim, coisinha que sim, lembre, né? sim. E assim, o transtorno de estresse pós-traumático, Paulo, é a consequência depois de um mês do evento traumático. Sim, Aquele primeiro mês é o transtorno agudo, né? agudo do estresse, Sim. né? Então, assim, o primeiro mês aconteceu o evento traumático, aquele primeiro mês é um tempo que a pessoa ou ela se recupera, a maior parte das pessoas se recuperam, não vão desenvolver esse transtorno de estresse pós-traumático, que assim, eu expliquei, a pessoa, olha como que ela fica, né? Ela fica destruída, né? É lógico que Total. nem todos os sintomas ela precisa ter. Ela pode ficar assim ou assado, mas assim, é um estado bastante sofrido. Então, assim, tem esse primeiro mês que ela pode se recuperar ou não, a maior parte se recupera. Quantos por cento não se recuperam? Nos estudos mais atuais, eles mostram que cerca de 10% das pessoas que passam por evento traumático vai desenvolver esse transtorno de estresse pós-traumático. No caso das vítimas, outra coisa importante, quem que pode desenvolver esse transtorno de estresse pós-traumático? A vítima, que passa o evento diretamente, as pessoas envolvidas, assim, que assistem, né, diretamente o Sim. acontecimento, tá? E as pessoas envolvidas pelo socorro. Então, assim, o bombeiro, o policial, todas as pessoas que estão lá ajudando, eles também podem ser vítimas desse transtorno de estresse pós-traumático, né? Só que a vítima, normalmente, quem passa diretamente, tem a maior chance de desenvolver esse transtorno de estresse pós-traumático, Sim. que seria aí em torno de 30%. 30? As vítimas Sim. diretas. As vítimas indiretas, que seria o bombeiro, o policial, o médico, as pessoas que estão lá cuidando, ou os familiares, né, que estão sofrendo por essa situação, aí é em torno de 10%. Sim. Tá? Mas é importante, né, que se saiba que existe essa fase aí de um mês, né, Paulo? Sim. Mas assim, mesmo que seja a maioria, mas é um número alto ainda, né? 30%. Sim, E a gente vai falar sobre isso, óbvio que tem todo um por trás disso, né? De como evitar, de um trabalho, né? sim, sim. Para ser feito para evitar o. O Não trans- evitar, né? Ou pelo menos amenizar, né? Então,
Algo assim importante, Paulo, que a gente tem que pensar em relação à fase de estresse pós-traumático, não, o transtorno agudo do estresse, para ele não evoluir para o transtorno de estresse pós-traumático, existe alguns aspectos em relação à parte psicológica que se deve evitar. Exato, que foi muito falado sobre isso, né? Sim, fala tudo do CRP, explica aqui tudo o que aconteceu. É bem interessante que quando isso aconteceu, muitos profissionais, psicólogos, ficaram ansiosos em ajudar, né? Queriam ser voluntários, com a questão da internet fica mais fácil, então quero ajudar com terapia online. E eu não julgo os psicólogos, né? Defendendo um pouco a minha classe também, até porque na faculdade a gente aprende pouquíssimo sobre essa questão de tragédias, né? De como, porque é um estudo dentro da psicologia também, mas passa assim, tipo, é específico, né? É específico e a gente não tem sempre, né? Então eu vi muita gente querendo ajudar. E o conselho, acho que foi o Conselho do Rio Grande do Sul, ofereceu algumas formações para trabalhar, porque assim, o que acontece? A gente tem o primeiro cuidado. O primeiro cuidado é você fornecer a pessoa ali na emergência, não é a terapia em si. Né? Contanto que a maioria dos psicólogos que são lá do estado, eles estavam ajudando nos abrigos, estavam ajudando a ver qual que era a necessidade da pessoa. O que é indicado e o que é contraindicado nesse momento. Não ficar perguntando para a pessoa, e o que aconteceu? Como que foi? Né? Às vezes aquele instinto de curiosidade, porque isso pode reforçar ainda mais o trauma da pessoa. Porque assim, um profissional, né, um psicólogo, ele quer no primeiro momento, às vezes assim, ajudar. Sim. E no primeiro momento ele vai com o intuito de fazer uma terapia, não, né? Sim. E não é o que tem que fazer. Desse primeiro mês, o ideal é que se evite ao máximo possível ficar revivendo isso. A situação traumática, o que tem que fazer detalhes, é acolher. né? Ficar fazendo com que aquela pessoa fique narrando, né? Em detalhes. Como foi que aconteceu, o que você viu, não. Acolher a pessoa, acolher nas necessidades até básicas que ela está ali, porque é o que está precisando. Então, né? num primeiro momento, Paulo, é isso. É isso. É acolher e a escuta. Acolher, a escuta e orientar de maneira prática. Direta, exato. Exatamente. E da psiquiatria também tem algumas coisas, né, que não se devem fazer, né? Então, do transtorno de estresse agudo, que é esse primeiro mês depois do evento traumático que o paciente passou, o que se deve evitar é usar calmantes, benzodiazepínicos, aqueles tarjas pretas. Por quê? Porque assim, se você fornece nesse primeiro momento essa medicação, você pode bloquear, né, a capacidade de reação que o paciente tem que ter dessa vivência traumática. Que é natural, né? Que ela tem que ter essa vivência, o cérebro dela tem que estar acordado para isso. Tem que sentir a tristeza, né? Até porque a tristeza, ela é uma emoção adaptativa. Você tá numa situação, então a tristeza tem que vir. Seria estranho numa tragédia, num trauma, a pessoa parecer feliz comemorando. Ou ficar dormindo o tempo todo, à base de calmante, para não vivenciar isso. Ela tem que vivenciar. Só que aquilo, né, Paulo? Tem que vivenciar no tempo dela. No tempo dela. Por isso que você não pode ficar cutucando a pessoa nesse primeiro mês. Sim, exato. Né? Isso acontece muito, e eu já vi muito de perto. Pessoas, às vezes, quando perdem um ente querido, familiar, e a pessoa tá lá em choro, tá sofrendo, e vão lá e dão um calmante para ela, né, no velório e tudo mais, porque incomoda, as outras pessoas ficam incomodadas em ver a dor da outra pessoa, às vezes por preocupação, e vai lá e dá um calmante. E às vezes quer ajudar, Exato. Ninguém faz por maldade. Paulo, e vou te falar que, na verdade, eu acho que grande parte dos médicos não sabe disso. Uhum. Né, que a gente deve evitar uma medicação, né, benzodiazepínica, tarja preta, para os pacientes, porque a primeira coisa que, de repente, uma pessoa que sofre um abuso, vamos supor, sexual, ela vai chegar no pronto atendimento, né, em choque. Sim. E aí a primeira coisa que vão pensar em fazer é, de repente, um calmante. Sim. E, na verdade, isso é muito importante que a gente fale, né, porque
que não se deve porque você está aumentando a chance dela ir para o estresse pós-traumático depois. O que é isso? Ficar daquela forma, né, que a gente acabou de descrever ao longo da vida, né? Depois desse mês e por muito tempo ficar revivenciando, né, todo esse trauma ou com uma alteração cognitiva, relembrando, ou com uma alteração de humor, ou com umas reações abruptas, né, que é a hiperexcitabilidade. Então, assim, esse dado é extremamente O importante. estresse agudo, então, ele é necessário. O estresse agudo faz parte depois de um estresse De um do evento. evento traumático, Sim. que é o primeiro mês. Uhum. Aí parte, a grande maioria vai resolver sozinho e não vai para essa outra doença que é o transtorno de estresse pós-traumático, e parte vai para esse transtorno de estresse pós-traumático. Então, essa fase aguda, ela é muito crítica e delicada. Uhum. Então, assim, a gente tem que saber o que é indicado nessa fase e o que é contraindicado. O manejo nessa época é extremamente importante. E é a fase, né, que muitos estão passando nesse momento, Sim. né? Nós estamos exatamente nesse momento, né? Com, assim, nós, que eu digo, o estado do Rio Grande do Sul está nesse momento, né? De estresse agudo. Sim. Exatamente. E assim, existem pessoas que têm uma maior predisposição para desenvolver esse transtorno de estresse pós-traumático? Já existe alguma predisposição? Eu acredito que existe, vários estudos mostram, né? A questão social, Isso. a questão de vulnerabilidade, né? Porque é bem diferente, né, Flávia? Assim, vamos pegar um exemplo. Vou pegar o exemplo do Rio Grande do Sul ainda. É claro que todo mundo está sofrendo. Todo mundo está passando, todo mundo perdeu casa. Não todo mundo perdeu casa, muitas pessoas perderam casa. Mas você imagina, né? A pessoa que já tem pouco perdeu tudo. Aí e tem pessoas que têm uma condição melhor. Então tem pessoas que conseguiram, estava vendo no jornal, tem pessoas que conseguiram se abrigar no hotel, na casa de parentes. Outras pessoas estão nos abrigos. Numa situação de mais vulnerabilidade. Numa situação ainda, de mais vulnerabilidade ainda. O que pode, né? Às vezes não vai ter aquele acompanhamento, como a gente está falando, correto. Aí eu fico imaginando também um monte de gente, várias pessoas rememorando aquilo, outro rememorando, e acaba aguçando ainda mais. Né? Então isso dá um ponto, né? Mas assim, de modo geral, né? A gente tem a gente chama assim de fatores pré-traumáticos. Sim, sim. Então assim, o sexo feminino, ele é mais vulnerável, talvez porque é mais sensível, né, Paulo? Sim, mais Nós sensível. mulheres, assim. Agora, pessoas que passaram já, principalmente por traumas infantis, né, abuso infantil, então Sim. ela já é uma pessoa mais predisposta a desenvolver esse transtorno de estresse pós-traumático. É que já tem um trauma, né? Já tem uma base traumática ali atrás, né? Que a Já. gente trabalha muito em terapia analítica, né? Dependendo do trauma que a pessoa, aquele trauma está sendo revivido ou aumentado através de uma outra situação. Já tem uma base desestruturada ali atrás. É o cérebro já machucado. Já machucado, né? exato. Aspas, uma base né? emocional. A forma como a família dá, a forma como a pessoa cresce também, né? Isso dá muito... Então, outro fator é um baixo nível educacional. Sim. Né? E também o baixo nível intelectual. Então, a gente para pensar que, às vezes, pessoas que têm um baixo nível intelectual ou educacional talvez tenham uma dificuldade maior para processar todo um evento traumático. Sim. Né? Talvez uma capacidade de flexibilidade mental, coisas assim que acabam ajudando a sair mais fácil, né, disso. Porque é uma fase que precisa de uma flexibilidade, né? Porque se ela fica presa ali naquela situação e fixa naquilo, né? E às vezes é uma situação que vai ter que ter mudança, vai ter que ter flexibilidade, né? E se ela não tem essa flexibilidade, isso prejudica muito. Um outro fator muito importante, que acho que é até um pouco óbvio até, né? Pessoas que já têm algum transtorno psiquiátrico. Então, se uma pessoa já tem um transtorno de depressão... Ansiedade, né? Transtorno de ansiedade, né? Já tem, sei lá, um quadro de bipolaridade, já tem, né, uma vulnerabilidade maior para adoecer,
Então também, né, são pessoas que têm uma predisposição maior, né? E assim, pessoas que têm, aí tem a ver também com o baixo nível social, assim, menos oportunidade, né? Então, pessoas que têm, né, muita exposição a estresse pós-traumático, no sentido de às vezes viver num lugar mais violento, né, com menos segurança, às vezes essa pessoa se expôs a vários estresses pós-traumáticos ao longo da vida, então ela acaba tendo essa maior predisposição também. E um outro quadro é já ser uma predisposição a ser mais ansioso. Sim. Tá? Então, uma pessoa que tem já um nível de estresse maior, né? Um nível de cortisol maior, ou uma pessoa que já tem uma predisposição a ter mais taquicardia, essas coisas também estão relacionadas com aflora ainda mais, né, a ansiedade. seriam pessoas muito que mais dependência estão relacionados, né, a fatores pré-traumáticos. Por exemplo, quando a gente fala de um estresse pós-traumático, de um estresse não, na fase aguda, existe medicação que já pode ser dada ali? Às vezes a pessoa realmente está fugindo do controle emocional. Tem como fazer? Então, Paulo, a única coisa que a gente não pode fazer é o benzodiazepínico, assim, que os estudos estão bem já, que isso já está bem relacionado nos estudos, né? Sim. Agora, o que a gente faz normalmente, se uma pessoa já tem uma doença pré-existente, já tem um quadro de depressão, né? Então, esse é um fator para ter uma recaída. Então, você vai tratar a depressão. Se ele tem um transtorno de ansiedade, você vai tratar a ansiedade. Mas você pode dar alguma medicação para ele dormir, se ele estiver com insônia, né? Você pode, mas que não seja benzodiazepínico. Tá? É isso que a gente faz em relação à psiquiatria. Sim, aí o tratamento começa depois de um mês. Então, por exemplo, a pessoa não nesse primeiro mês, você não dá o benzodiazepínico, mas você pode dar alguma outra medicação para ele dormir e tratar o que não sei, o que ele já tenha. Né? Então, se ele tem depressão, trata a depressão. Se ele está tendo ataque de pânico, você vai tratar o ataque de pânico. Sim. E assim por diante. Sim. Aí, então, esse é o primeiro mês. Primeiro mês. Aí depois a gente vai, então, após o primeiro mês, se continuar os sintomas... Se for para o transtorno de estresse pós-traumático, é porque... se continuar os sintomas, é porque evoluiu para o transtorno de estresse pós-traumático. Entendi. Então, ali o primeiro mês, ele é, digamos assim, normal. E depois, se continuar, precisa sim de ajuda. Sim, exatamente. E é um quadro assim que vai trazer muitas consequências negativas ao longo da vida, né? Porque predispõe a ter mais transtornos psiquiátricos ao longo da vida. E assim, tem estudos que mostram que assim, muitos vão para o lado da bebida, muitos vão para o lado da droga, piora muito a qualidade de vida. Vamos pensar uma pessoa que foi vítima de um assalto à mão armada, né? Passa a evitar sair de casa. Essas pessoas da enchente, né, provavelmente vão evitar muitas coisas ao longo da vida, né? Vão ficar pessoas muito medrosas, muito inseguras. Então, assim, piora muito a qualidade de vida delas. E, às vezes, até nas relações interpessoais depois disso. Sim. Né? Se torna uma pessoa negativa, desconfiada. Então, a pessoa traumatizada é uma pessoa que se torna distanciada, né, das coisas. Ela passa a ser uma pessoa também muito evitativa. Nossa, só de pensar nisso que você está falando, você foi falando, foi imaginando, né? É um estado inteiro. É um estado inteiro. É um estado inteiro que vai precisar de ajuda, né? Não é nem que precisa, que vai. E que, né, daqui a pouco, infelizmente, a gente sabe que as mídias param de cobrir, param de falar, né? Tá. Que não seja esquecido, né? Verdade. E você assim, se a gente for parar para pensar, existem formas, assim, de evitar um transtorno de estresse pós-traumático? Você diz na fase aguda? Não na fase aguda. Não, desculpa. Existem formas, assim, quando é difícil pensar nisso, sim, né? Sim. Porque, assim, a gente não sabe quem, né, dessas pessoas que passam por eventos traumáticos vão ir pro estresse pós-traumático. Sim.
Exato. Então, assim, o que poderia, assim, evitar isso, né? É uma pergunta muito difícil É uma mesmo. pergunta difícil de responder, até porque a gente nem sabe como vai passar por um estresse, né? Na verdade, tem um Igual estudo, esse que aconteceu. teve um estudo de 2016, de São Paulo, na USP e tal, e aí eles viram que 89% das pessoas que participaram desse estudo falaram que tinham passado por evento traumático. Uhum. Então, assim, se a gente jogar isso, quase todo mundo passou por um evento traumático, Sim, né? claro. Mas, assim, quem vai para o transtorno de estresse pós-traumático, quem não, vai depender daquelas condições que eu falei para você. Uhum. Sexo feminino, quem tem transtorno mental pré-existente, pessoas que já passaram por negligência na infância ou abuso, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar em fatores assim que possam prevenir, eu acho que são fatores mais talvez sociais. Sim, exato. Né? Então, assim, ter uma vigilância maior em relação às crianças serem vítimas de abuso. Então, de repente, conselho tutelar, né? Sim. A sociedade está mais empenhada, né, em denunciar ou ter um conselho tutelar cada vez mais fortes. Cuidados com saúde mental. Então, quando a gente fala assim, da questão da resiliência mesmo mental, né? Exato. Como que você pode se prevenir de ir para um estresse pós-traumático, sendo que você não sabe se você pode ser vítima a qualquer momento de um evento traumático, né? O que eu falo, né, a gente estava até falando, né, uma das questões até é uma melhora da educação, no sentido intelectual, da sociedade. Mas não só a educação no sentido português, matemática, história, geografia, aquelas matérias, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Eu como professor, que trabalhei em escola, as escolas não ensinam sobre ter inteligência emocional. Exatamente. Né? Educacional nesse sentido é melhorar, né, a inteligência emocional. Emocional, porque, como eu falei, às vezes as pessoas elas não sabem lidar com os próprios sentimentos e nem com o sentimento do outro. Uhum. Então, quando eu entendo que eu estou passando por um momento difícil e que aquela tristeza, por mais que esteja doendo, ela é necessária, e você sabe que aquela tristeza, aquele sentimento de angústia, ele está ali para te ajudar até se adaptar à situação, eu entendo que ela é necessária e eu tenho que acolher, né? Que eu tenho que vivenciar aquilo. Então, quando eu sei daquilo, eu não chego eu posso realmente me sentir mal, sofrer, porque o sofrimento ele está inerente ao ser humano, né? Ele faz parte do ser humano, mas eu não vou entrar no desespero, eu vou saber aonde procurar ajuda, a quem estender a mão. Capacidade para conseguir superar, né, uma situação exato. difícil, né? Encontrar alternativas, flexibilizar as coisas, Sim, né? Porque a gente vê, né? Situações até simples. É até difícil falar simples porque dor e dificuldade é muito subjetivo para cada um, né? Mas situações que poderiam ser simples, a gente vê que a maioria das pessoas hoje não conseguem lidar, até pelo fato de não entender o que está acontecendo, até não entender o que é o que é a emoção, o que é a situação, o que é o sentimento, o que o afeto está fazendo ali com a pessoa. Então, quando a pessoa ela tem, né, esse conhecimento, se a nossa população, né, se fosse acessível a toda a população, seria um diferencial muito grande. Outro ponto também, Paulo, é tratar os transtornos mentais prévios. Sim. E assim, uma coisa que é legal, gente, isso é verdade. O Rio Grande do Sul tem um cuidado, né, um tratamento em saúde mental muito melhor do que nas outras regiões. Sim, exato. Tem muito psiquiatra e psicólogo naquela região. Mais profissionais de saúde mental. Então, assim, em relação a eles, né, a esses cuidados, né, com a saúde mental, eu acho que nisso eles estão mais bem aparados, sabe? Eu acho bem legal isso. E você acha, assim, que situações como enchentes também, se a gente cobrar em relação a questão de prevenção de desastres naturais, de estrutura,
também é um outro ponto, né? Sim, ainda mais você diz assim, de estrutura para, por exemplo... Para evitar Sim, situações traumáticas assim, né? Até porque isso pode ajudar as pessoas a entender que elas estão em segurança. Elas entendendo que elas estão em segurança, isso vai ajudar muito, né? No sentido... Isso é mais difícil de acontecer, né? Eu estou vendo que tem uma estrutura, vendo que o governo está, né, tá fazendo isso. O que a gente fala, né? Quando a gente diz que a psicologia ela vai além do consultório, eu acho que está muito ligado a isso também. As políticas públicas, elas refletem muito na saúde mental das pessoas, diretamente. E não é só o acesso à saúde, que tem que ser, mas o acesso às coisas básicas e a proteção. A proteção, A proteção. a não expor as pessoas a eventos Exato. traumáticos. Saber né? que eu vou exemplo, dormir na minha cama e que nada ali vai acontecer. Saber Sim. que eu vou estar na minha casa e que nada ali vai acontecer. Né? É o que você falou, uma pessoa que às vezes ela vive numa comunidade onde Está exposto, tá né, exposto a à violência. violência Né? o tempo Então, todo, assim, né? para ela é muito mais difícil uma recuperação, porque para onde que ela vai correr? Né? Se aonde ela vive, ela já está no estado de vulnerabilidade social, de insegurança. Né? É aquilo que a gente fala. O que adianta eu tomar um antialérgico e continuar num ambiente mofado? Uhum. Mas será que é todo mundo que tem condição de sair do ambiente mofado? Sim, é realmente difícil. É difícil, E quando a gente tentou falar de uma maneira generalizada, né? Isso pode melhorar, isso poderia melhorar. O conselho tutelar, promoção à saúde mental, né? Tratamentos prévios, cuidados, exigir mais a questão da infraestrutura. Da infraestrutura, sim. Tal. Mas aí, Paulo, voltando para você e para mim e para os nossos telespectadores, telespectador, já colocou na televisão. Para as pessoas, assim, o que assim cada um poderia estar fazendo individualmente, pessoalmente, para evitar um transtorno de estresse pós-traumático? No futuro, assim se diz. Tá. Primeiro, acho que é buscar terapia em dia. Entender as emoções. Resiliência mental. Resiliência, buscar Exatamente. entender a tua história. Entender se existe um trauma lá no passado que te coloca numa vulnerabilidade emocional. Exatamente. Né? Tornar, assim, a sua capacidade, né, de reação Sim. a um evento traumático uma capacidade melhor. Exato. Né? Psicoterapia, um melhor estilo de vida. Um melhor estilo de vida, de alimentação, que a gente parece que virou um discurso que todo mundo fala, mas a gente sabe, a gente sempre falou aqui, né, o quanto a alimentação influencia, né, buscar dormir bem, cuidar realmente da qualidade da saúde mental. Exato. Né? E assim, um outro ponto super importante, mais um ponto, né? Como que eu posso dizer assim? Mais um motivo importante para que você trate a sua saúde mental, se você adoeceu, é isso. Se você é uma pessoa que tem depressão, que tem transtorno de ansiedade e que evita um tratamento psiquiátrico, olha, você está se colocando numa situação de maior exposição para transtorno mental. Tá? Para desenvolver um estresse pós-traumático. Exato. Tá? Olha, a Karen tá mandando ali para mim que tá acabando o tempo. Tá acabando, 34, já passou. E me deixou aqui bastante... Te deixou desorientada. Desorientada e desconcentrada. Mas para encerrar... Mas assim, pessoas que têm transtornos psiquiátricos, elas devem tratar. Isso é cuidar da saúde mental e se proteger de um transtorno de estresse pós-traumático. Exato. Pegando no teu gancho, né, Flávia? Conheça as tuas emoções, entenda a tua história, seja um detetive da tua história. Quando você sabe de todas as tuas marcas, de todas as tuas vivências, aquilo que eu gosto de falar, né? Quando você entende os teus machucados e permite que as tuas feridas se tornem cicatrizes, que é a tatuagem da tua alma, e você entende aquela tatuagem, aquela marca que ficou em você, como traços da tua história, e você entende o que esses traços te falam sobre você, você prevê
acontecimentos, né? Você se fortalece. Exatamente. Então, assim, não tenha medo de desconhecer, de entender as suas emoções, de buscar essa inteligência emocional, que eu sei que muita gente fala essa questão da inteligência emocional, mais como uma questão de coach, mas não é isso, é muito além disso, é algo muito mais profundo, é algo muito mais científico e muito mais eficaz do que uma receita mágica. Então, assim, entenda as suas emoções, entenda a sua história, que isso vai te fortalecer. Exatamente. Né? Acho que o que fica aqui de conclusão final, assim, que eu posso deixar é que, assim, um evento traumático, todo mundo pode passar. Tá? Ninguém está livre. Ninguém está livre. Mas se você estiver com a sua saúde mental em dia, estiver fortalecido, você tem menos chance de adoecer ainda mais. Exato. Né? E, né, nossas condolências, Exato. né? Aos nossos irmãos gaúchos. Eu fiquei muito feliz que eu vi que existe uma SOS Psique para os voluntários de psiquiatria para ajudar, né, nesses atendimentos. Quando eu fui lá me inscrever, já tinha 300, já estava fechado. Então eu fiquei muito feliz de falar, puxa vida, né? Nesse momento, como é importante aí a solidariedade. Exato, solidariedade, ajudar da forma que pode, você que é profissional da saúde, fique atento, né, ao que o conselho fala, quais são as orientações, né, não queira ajudar da própria cabeça, da própria fonte da cabeça, existe sim estudos que ajudam, que mostram, né. Eu sei que a gente não está no mesmo barco, mas a gente pode tentar fazer o máximo para puxar todo mundo mais perto de uma realidade mais saudável, né. É isso aí. É isso aí, gente. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Surtadamente. Escreva, compartilhe, curte, comenta aí o que você achou, o que você está achando dos episódios. Toda quinta-feira, às 18 horas, nós temos um episódio aqui. Incrível, né, Flávia? Incrível. Com nós aqui, com esses maravilhosos dois aqui. Ou aqui, com coração de... ou com os nossos convidados também, sempre falando de forma leve, gostosa. Flávia, se alguém quiser conhecer mais sobre a Flávia... Doutora Flávia Sano. No Instagram, tá? No Instagram. Psi Paulo Siqueira. É isso. Um grande abraço. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.